Hello, everybody! Vamos para a nossa super revisão, que na verdade é muito mais do que uma revisão. Ao invés de ser uma mera revisão de véspera, de pouco tempo, ou até, quem sabe, né, aquela revisão mais básica mesmo que a gente faz, não. Dessa vez não é uma revisão básica, não é uma revisão, é um curso do zero. O que é o Unesp do zero? Por que tem esses cursos do zero? Vocês estão vendo, você está assistindo todos. Então é como se a gente começasse do básico mesmo, até aprofundar o conteúdo que mais cai, fazendo o quê? Revisando com você conteúdos que são de extrema relevância. Então, tem ali algo que você não entendeu completamente, que você precisa revisar? Tem um exemplo que você quer outro? É hoje. Então, eu vou colocar exemplos diferentes dos exemplos que estão lá no nosso PDF, do curso extensivo e intensivo, e a teacher vai devagarzinho mostrando para vocês o que mais cai nas provas da Unesp. Então, chegou a prova de inglês da Unesp? É hora de você gabaritar, é hora de você acertar essas questões e garantir essa pontuação. Porque, afinal de contas, você precisa o quê? Poupar tempo para resolver química, física, biologia, geografia, história, português, tanto de texto que você vai ter que ler de português. Então, você não quer também ler os de inglês mais rápido? Of course. So, come on. Aí a teacher sempre começa colocando nas redes sociais, porque você que já conhece a teacher, quem não me conhece, eu sou a Andrea Bello. Acredito que muitos que estão assistindo já conhecem. A teacher está aqui desde o início do projeto, do Estratégia Vestibulares. Entrei junto aí, né, com a primeira equipe. E é com muito orgulho que a teacher dá essas aulas aqui, porque o que eu fiz, né? Como eu dou aula há muito tempo, quem já me conhece sabe que já viu meu mini currículo, os cursos que a teacher fez, as pós-graduações, né, mestrado, tudo que eu tenho aí de MBA na área de língua inglesa. Então, eu desenvolvi uma metodologia nesses últimos meus 18 anos aí de sala de aula. Então, eu estou completando quase 20 anos que eu dou aula e eu peguei o meu método próprio que eu desenvolvi e fui convidada para apresentar em 8 países, eu trouxe para o Estratégia parte desse método e comecei a aplicar. Então, muitos alunos falam, teacher, eu estou começando a entender inglês, teacher, eu entendi pela primeira vez, teacher, eu estou conseguindo entender esse tópico, teacher, eu estou conseguindo ler melhor. Como que você vai ler melhor? Eu vou te explicar as técnicas que eu trago do meu método e encaixei aqui, para poder juntar as forças com o que o Estratégia tem para oferecer. A teacher vai mostrar para vocês detalhe por detalhe. Então, se você gostar bastante das dicas, o que você vai fazer? Seguir a teacher, porque lá eu coloco dica de palavras que sempre aparece no vestibular da Unesp, phrasal verbs, expressões idiomáticas e tudo aquilo que aparece sempre na sua prova de vestibular. Então, sigam a teacher no Instagram, teacher Andrea Bello, no meu canal do Telegram, que eu coloco slides e desafios diários, e também no meu canal do YouTube, onde a teacher também coloca partes de vídeos que são muito importantes para vocês. Então, vamos lá, né, teacher? O que você vai começar a falar para a gente sobre ler textos da Unesp? É o seguinte, para você ler esses textos, você vai precisar ter uma boa compreensão de texto, dependendo da sua capacidade de fazer deduções. Por que eu falo de deduções? Tem aluno que fala para a teacher o seguinte, teacher, eu não entendi uma palavra e eu estou traduzindo palavra por palavra. Essa palavra que eu não entendi me atrapalhou. Eu falo para os alunos o seguinte, nessas técnicas que a teacher vai explicar hoje, o skimming e o scanning, eu vou mostrar para você que é possível você entender um texto sem traduzir. Como assim, teacher? Está em inglês, eu não vou entender? Você vai entender agora com a teacher explicando aqui as técnicas. Vamos supor que você está esperando um amigo seu, que vai com você, o amigo, amiga, marido, esposa, né? Namorado, namorada. Você está esperando alguém para ir com você numa loja, num comércio, no mercado. Vocês vão sair para comprar alguma coisa. Só que essa pessoa pede para você esperar um pouco. Espera aí que eu vou pegar minha carteira. Enquanto você está esperando essa pessoa, você bate o olho num artigo, no seu celular, no Google ou em alguma rede social. Aquele artigo está falando para você de novas normas de trânsito. Aí você vê, nossa, vai mudar isso, mudar isso, mudar isso. Poxa, aí a pessoa chega, que estava esperando, e fala para você, o que você estava olhando? Você, nossa, eu estava vendo aqui um artigo que vão ter novas leis de trânsito. Aí a pessoa pergunta para você, qual é a primeira modificação que vai ser feita? Quais ruas vão começar a adotar? Você teria que voltar no artigo para poder ler. Então, entender que é sobre regras de trânsito é fazer o skimming, entender o geral, que você vai precisar para o seu vestibular. E entender especificamente que rua que é, que data que vai começar, é fazer o scanning, que é buscar uma informação particular
e falar lá no vestibular um ano, alguma coisa que a Unesp perguntou para você sobre um personagem, sobre um local do acontecimento, sobre uma vacina, sobre a cura de alguma coisa, sobre uma pesquisa que foi feita. Então, isso que você vai adotar. E a teacher pôs aqui, é uma leitura dinâmica com os aspectos principais do texto. É isso que você vai fazer. Agora a gente vai experimentar a técnica, mostrando para vocês uma coisa que é muito interessante, que é um texto que eu sempre invento, que faz parte do método que a teacher falou para vocês, né, que eu fiz, e aí eu mostro que tem palavras desconhecidas que não são em nenhuma língua. Nem é inglês, nem francês, nem espanhol, nem italiano, nem latim, nenhuma língua. É um texto especial com palavras que eu inventei propositalmente para mostrar para você que mesmo sem saber essas palavras, que não existem, a gente vai entender o texto. Quer ver? Mostrar para vocês agora. Quem já conhece a teacher já viu outros textos parecidos com esse em outros materiais. Dessa vez eu preparei esse aqui específico para vocês da Unesp. Vejam com a teacher, ó. Eu até perguntei aqui, ó, o que o homem abriu? O que o chefe fez? O que não tocou? O que houve? Então vocês vão ver agora. Olha aí com a teacher. Ao acordar e abrir os cicres, o executivo não percebeu que o seu trox não tocou e ele estava completamente nevito. O chefe já estava cefirado e ligou para o homem umas 1000 vezes. Ao chegar no escritório, ele trobiou o que havia acontecido. E por ser um funcionário exemplar, ele foi fernido e o dia continuou. Então, ó, você entendeu a história geral? Alguém aconteceu o que com essa pessoa? A pessoa provavelmente o quê? Se atrasou, porque falou não tocou, algo não tocou, o chefe ligou 1000 vezes para ele. Quando o chefe liga 1000 vezes é porque ele está querendo falar com alguém e essa pessoa não está presente. Então, o que a gente percebe aqui? Ao abrir os cicres, aí o que é o cicres? O seu trox não tocou. O trox dá para a gente imaginar que é o que não tocou. Provavelmente seja o relógio, o despertador, o celular, alguma coisa que ele colocou para despertar. E ele estava completamente nevito. Então, se não tocou o despertador, porque a gente compreende que o chefe ligou 1000 vezes, o que não tocou teria que ser o celular ou o despertador. Então, se não tocou, ele ficou o quê? Quando o despertador não toca, a gente não acorda, a gente fica o quê? Atrasado. Então, aqui já dava para saber que era atrasado. Aí continua. Ao chegar no escritório, então a gente não sabe o que ele abriu, mas ele estava trox, então foi o despertador, ele ficou nevito, atrasado. O chefe já estava cefirado. Estava o quê? Estava nervoso. Estava ali, ó, muito grilado. E aí, ao chegar, ele trobiou o que havia acontecido. E por ser um funcionário exemplar, ele foi fernido. Se ele trobiou, o que ele fez? Ele explicou. E ele foi fernido e o dia continuou. Se falou que ele era um funcionário exemplar, ele foi o quê? Perdoado, banido, isento. Então, foi isso que aconteceu. Viu que deu pra gente descobrir? Então, ó, palavras que não existem, cicres, trox, nevito, cefirato, trobiou e fernido. A teacher inventou para você ver que essas palavras iam fazer sentido mesmo sem você conhecê-las. É isso que você vai aplicar na prova da Unesp. Você vai ler os textos para você responder, tanto se você fosse fazer a primeira fase quanto a segunda, qualquer fase vai ter texto em inglês para você ler. Na primeira fase, eles colocam os textos para você responder as alternativas. Na segunda, a pergunta em português para ver se você entendeu o texto. Viu que a gente precisava ter entendido o texto? Então, a gente fez isso. Se ao acordar, ele abriu o quê? Quando a gente acorda, a gente abre o quê? Os olhos. Então, agora, teacher, eu vi aqui que cicres é abrir os olhos. O trox que não despertou, não tocou, é o despertador dele, né? Que estava lá no celular, provavelmente. Nevito atrasado. Cefirato, provavelmente seja nervoso. Ele trobiou, ele fez o quê? Ele explicou a situação. E ele foi fernido, ele foi, sei lá, perdoado, banido, ninguém brigou com o cara. O que o homem abriu? Ele abriu os cicres. A gente não sabe o que é cicres, mas você conseguiria responder. Então, se a pergunta estivesse falando para você o que ele abriu, você conseguiria responder com a palavra em inglês mesmo sem saber a palavra. Depois, ó, o que não tocou? O que não tocou foi o quê? O trox. Eu nem sei o que é trox, mas foi o que não tocou, foi o que eu entendi aqui. O depois, ó, o que o chefe fez? O chefe já estava cefirado e ligou para ele 1000 vezes. Nem sei o que era cefirado na primeira leitura, mas eu consegui compreender para responder isso daqui. Ele trobiou o que havia acontecido. Eu não sabia, mas a gente percebeu que tem que ser explicou, comentou, detalhou, né, relatou. E depois ele foi fernido porque era um funcionário exemplar. Foi o quê? Perdoado,
isento de culpa, alguma coisa assim. Então, vocês viram? Aí olha o que a teacher colocou aqui, ó. Lendo apenas uma vez, você entendeu a história? Essa história fez sentido, mesmo com as palavras desconhecidas? Você provavelmente atribuiu significado, yes or no? Então, a teacher pôs, ó, esse é o skimming, que a teacher falou de você esperar a pessoa e saber das leis de trânsito. É você atribuir significado ao que você ainda não conhece. Daí você faz o quê? Chega no caminho da resposta. Esse que a gente fez aqui foi o skimming. Agora eu vou mostrar o scanning, que é o que a teacher falou, uma palavra particular que vai te ajudar. Então vejam aí o que a teacher colocou. Ó, no momento de resolver a prova, você também fará uma leitura para procurar palavras-chave. Provavelmente alguém vai perguntar para você, né, lá na prova, vão perguntar para você, igual a teacher falou, uma data, um tempo verbal, o título, a fonte. Aí você vai praticar o quê? O scanning. Como que é isso, o scanning? Vamos ver agora com o mesmo texto? Olha só, a teacher vai colocar aqui para vocês o mesmo texto. Tô dando aqui, ó, o zoom nele. E agora, desta vez, olha o que a teacher vai perguntar. Viram que primeiro eu perguntei o que aconteceu? A gente entendeu o que aconteceu foi que o homem atrasou. Depois perguntou o que o chefe fez. A gente lembra que o chefe ficou chateado, nervoso, já tinha ligado 1000 vezes. Aquilo lá são perguntas, você fez um skimming, você compreendeu a ideia central. Agora, scanning, você teria que saber isso aqui, ó, teacher, ó, mostra pra gente, vou mostrar agora. Olha só se a questão fosse essa daqui. Suponhamos que a questão da Unesp seja, o homem demonstra na história, letra A, indiferença, letra B, desespero, aflição ou segurança. Então, quando você lê pela primeira vez, você quer marcar, igual a teacher escreveu, ó, você quer marcar a B ou a C. Por quê? Porque se o despertador não tocou, o que a gente faz? A gente desespera. Nossa, meu chefe vai brigar, ai, eu vou ser mandado embora, nossa, eu vou ganhar uma advertência. A primeira coisa que a gente sente quando o despertador não toca, isso já aconteceu com todo mundo, é você sentir desespero. Outro sentimento também comum de quando não toca o despertador é a aflição. Então aqui, a princípio, a gente quer marcar o desespero ou a aflição. Só que aí, olha o que a teacher perguntou aqui para vocês, ó. Você iria ter que ir no texto conferir, porque se você marcasse de cara, você ia errar, porque olha só, há evidência desses sentimentos na história? A gente tem evidência, e texto da Unesp a gente tem que prestar muita atenção. Você tem alguma evidência de que ele ficou aflito? Em algum momento no texto falou que ele ficou aflito? Em algum momento nesse texto falou que ele ficou desesperado? Olha aqui na história. Ao acordar e abrir os olhos, ele não percebeu que o trox não tocou. O chefe já estava nervoso, cefirado. Ao chegar no escritório, ele trobeou o que havia acontecido e, por ser exemplar, tudo continuou bem. Não tem indício nenhum de que ele ficou aflito nem desesperado. Então, quando você marca a alternativa sem você conferir, você erra. E é isso que vocês têm que aprender a fazer em inglês. Não errar, não titubear, não parar e marcar a primeira que vem na mente. Não. Confere. Olha o que a teacher escreveu. Você não ia marcar a B nem a C. Por quê? Porque na letra D fala segurança. Há demonstração de segurança nessa história? Sim, porque a gente percebeu que ele falou aqui, ó, ele trubiou tudo, explicou, e por ser exemplar, foi fornido e o dia continuou. Então tem demonstração de segurança. Ele explicou o que aconteceu e ficou tudo bem. Então viram que a gente não consegue achar desespero nem aflição. A gente acha segurança. Por isso, o gabarito aqui ia ser a letra D. Viram? Então, a gente tem, assim, que prestar muita atenção nisso, teacher, que a teacher está falando para vocês. Às vezes, uma alternativa lá na prova tenta te enganar. E aí você fala, teacher, eu errei por bobeira minha, papapá. Então, estou te mostrando agora. Quando você for ler, presta atenção, volta no texto, procura algo particular e dá uma olhada geral também. Muitas vezes o enunciado vai falar na linha 3, a resposta está lá. Mas outras vezes vai falar according to the text, de acordo com o texto. Aí é o seu momento de olhar, fazer o skimming da história e fazer o scan e descobrir algo particular. Aí você vai conseguir achar. Certinho? A teacher pôs aí, ó, que o scanning é uma informação contida naquele local que você vai precisar de encontrar e é onde está exatamente. A técnica leva você às respostas. Em textos, imagens ou qualquer forma de leitura, sempre há esses vestígios que fazem o quê? Que nos levam a perceber o que a gente está lendo. Agora vamos para um exercício da Unesp 2011 para a gente poder confirmar, né, com esse aqui, a técnica.
Vejam aí, então a teacher vai mostrar, ó, o Unesp 2011. Qual a alternativa correta? Então a Unesp colocou uma historinha em quadrinhos aí, geralmente eles colocam charge, quadrinhos, eles gostam muito desse personagem, gostam também de Garfield, gostam de colocar, às vezes, a Mafalda em inglês, o Snoopy, o Agar, o horrível. Então tem que ficar de olho nessas fontes, igual a teacher falou. E eu sempre peço para a equipe de suporte, que é o Teacher Andrea Bello Support, eles colocam no chat para vocês as fontes que caem muito, BBC News, Economist, Guardian, tudo que a Unesp já cobrou. E querendo fazer pergunta, façam, que a teacher no final responde tudo. E vocês podem também fazer pergunta no meu Instagram, que eu também respondo por áudio, tá bom? Então podem mandar brasa nas perguntas, ou pelo YouTube, que a teacher ajuda mesmo, ou no Fórum de Dúvidas, que é o nosso canal de comunicação. Então, ó, eles colocaram a questão, e aí eu vou dar zoom, e vocês vão perceber que quando a gente vai analisando quadrinho por quadrinho, só pelo rosto dos personagens, só pelo semblante de cada um, a gente já entende mais ou menos a história. Isso também é muito importante, tá bom? Eu já falei para as pessoas que prova ITA, todo mundo tem medo. Os candidatos ITA, nossa, teacher, ITA é difícil demais, ITA é difícil demais, igual o Unesp, o Unicamp, FUVEST, né? Esses vestibulares maiores. Mas o ITA, os candidatos do ITA têm um pouco de medo, porque fala que a prova vem bem elaborada demais e é difícil. Caiu um texto, e olha só, eram muitos pontos que eles iam ganhar com esse texto, que o rapaz estava segurando o código de ética nervoso. Daí o cara explica para ele alguma coisa em inglês, ele fica olhando suspeito e no final ele joga fora o código de ética e sorri. A pergunta era se ele tinha sido convencido a usar o código. Ele não foi convencido, ele joga fora. Só pela observação do quadrinho dava para matar a questão e ganhar ponto. Olha, esse aqui também é a mesma coisa. Ó, just look at the bills. Se você souber o que é bills, que significa o quê? Contas em inglês. Então o pai está olhando as contas, está cheio de papel na mesa. São contas. Água, luz, telefone, internet, algum suporte, algum curso online, está cheio de conta na mesa. E o garoto está aqui na lateral passando. Aí, o que ele fala? Taxes are going up. As taxas estão sempre subindo, os impostos, né, estão subindo. The cable bill is going up. O cabo, a TV a cabo está subindo. The electric bill is going up. Electric, cognato, vou falar agora dos cognatos. Electric, dá para entender que então a conta elétrica de energia. Cable, que é cabo, então alguma coisa a cabo. E taxes, que são os impostos. Dá pra gente entender que tudo tá subindo. E olha a cara dele. Ele tá nervoso porque tá subindo o preço. E aqui ele tá mais nervoso ainda. Aí ele fala, ó, for once, I'd like to see something go down. Então, se você sabe que quando as coisas sobem, é o up. Tanto que o verbo stand up, você tá sentado. Aí fala stand up, levanta. Agora senta, sit down. Então você tem o up e tem o down. Ele viu um monte de coisa up. A conta up, cabo tá up, tudo tá up. Aí ele fala, eu queria ver alguma coisa down. Então a gente entende aqui o up e ele fala que quer ver alguma coisa down e ele tá bem nervoso. Aí o garoto se aproveita, já que ele tá vendo as contas e fala que ele quer ver alguma coisa down. Olha o que o garoto fala. Ele teve uma ideia. Could this be a good time to show you my latest report card? O que é report card? Precisaria de saber essa palavra. Mas o que é card? É um cartão. Ele está mostrando alguma coisa. O que é isso? Report card é o boletim escolar. Então, olha só o jogo sarcástico que fizeram nesse quadrinho. Se o pai está vendo tudo acima, conta alta, tudo alto, o gás, a internet, curso tudo alto. Ele quer ver alguma coisa que está baixo, que está em vermelho, está embaixo. Ele mostrou o boletim. Aí o pai, então quer dizer, foi uma oportunidade que ele encontrou para mostrar o boletim. Você não quer ver uma coisa que está tudo baixo? Minhas notas. Aí olha só qual foi a pergunta. Qual a alternativa correta? Que a Unesp perguntou em 2011. O pai do garoto está nervoso porque recebeu uma longa carta de Bill Going, com notícias desagradáveis. Então, quando você vê aqui Bill Going, Bill going up, não tem nada a ver de carta de Bill. Bill é conta, ele não recebeu carta de ninguém. Bill são contas, precisaria saber a palavra contas. Letra B. O pai do garoto, que é motorista, está furioso, porque o conserto do carro custou caro. Sabe por que eles colocaram isso? Para você pensar que ele é motorista de táxi, porque ele falou de coisa ficar alta. Mas não tem nada a ver, em momento nenhum tem táxi, nem mostrar que ele é motorista.
Letra C. O pai está nervoso porque as contas estão ficando caras. Essa tá boa, mas tem que continuar lendo a D, a E e as outras. O pai pediu para ver as notas escolares do filho e descobriu que ele teve notas baixas. Essa aqui é a trick, pegadinha. Ele pediu para ver as notas? Ele não pediu. O Unesp adora isso, colocar alguma coisa parecida para enganar o candidato. Ele não pediu. O garoto mostrou para se aproveitar que ele ia ter que mostrar de qualquer forma. Então, essa também, bye bye. Letra E. O pai gostaria de não tomar conhecimento sobre uma reportagem que ele escreveu. Ninguém escreveu nada, Bill são contas. Então, aqui a gente percebe que o nosso gabarito é realmente a letra C, que é o pai dele está nervoso porque as contas estão muito altas para pagar. Viram que a gente nem precisou traduzir o quadrinho todo? A gente viu a palavra up, a gente viu a palavra down. A gente viu aqui a palavra bills, que são contas. E a gente viu ele mostrando o boletim, todo animado. E a mãe suspeita. Então, aqui a gente percebe como que você iria desenvolver o seu raciocínio para resolver uma questão Unesp. Como eu estava falando dos cognatos, igual a palavra, né, cable, que é cabo, algumas palavras que são similares, né, a teacher colocou aqui, ó, para vocês. Eu chamo de tricky, que são enganosas. Tem algumas que parecem, mas não são. São chamadas de falsos cognatos. Então, enquanto music realmente é música, enquanto economy é economia, enquanto problem é problema, quando a gente percebe a palavra college, não é colégio, é faculdade. Deixa eu aumentar para poder falar para vocês aqui, ó. College não é colégio, é faculdade. Colégio, escola seria school. Legend não é legenda, parece, mas é lenda. A legenda, aquela que aparece nos filmes, seria subtitles, ou subtitles na pronúncia americana. Prejudice não é nada prejudicial, é preconceito. Prejudicial é harmful. Visitant tem nada a ver com visita e parece muito, é assombração. Visita seria visitor ou visit. Costume não é costume. Costume seria o habit, um hábito. Costume é fantasia, como fantasia de carnaval, fantasia de uma, né, alguma festa a caráter. Alm não é esmola, parece, não é alma, é esmola. E olha o tanto que parece alma, mas é esmola. Alma é o quê? Soul, que escreve aquele S-O, até tem gente que pede para a teacher escrever essa palavra, soul, que é S-O-U-L. Viram aí? Então, tantas palavras que querem enganar, como que eu sei isso, teacher? Bom, no nosso material do Estratégia, o material da teacher, eu desenvolvi uma lista com várias palavras cognatas no meu material na aula 1, que é a nossa aula de técnicas de leitura, scanning, skimming, deduction, prediction, e a lista que a teacher construiu, que está lá também na aula 1. Então, vocês podem, né, aproveitar aí dessa lista, aproveitar aí desse material, a gente sempre compartilha entre os professores de inglês, porque material que funciona a gente tem que compartilhar. Então, como a gente tem muitos, né, depoimentos de alunos que gostam, a gente tem aí essa lista do nosso material. A teacher desenvolveu e ela tá, ó, show de bola. Teacher, o que mais que você vai falar pra gente nesse do zero? Bom, eu quero passar por tópicos gramaticais que são importantes. Eu quero falar um pouquinho de adjetivo, um pouquinho de advérbio, quero falar um pouquinho dos tempos verbais, vou fazer um resumo de 4 anos de inglês em um slide, acredite se quiser, that's true. Teacher vai falar um pouquinho de cada coisa que pode estar dentro do texto da Unesp. Vou começar falando um pouquinho aqui desse adjetivo e advérbio. O que a teacher tem para falar para vocês sobre isso? Vamos lá ver então. É o seguinte, aqui, a gramática está presente de várias formas. Só que se a gente vai falar inglês, que pessoa ótima, que pessoa brilhante, que pessoa elegante, que pessoa isso, que pessoa aquilo, a gente fala que pessoa elegante, que pessoa chata, que pessoa legal, que pessoa inteligente, alta, baixa, gorda, magra. Então não dá para você saber o que vem depois de que pessoa. Em inglês não é assim. Você fala, what an elegant person. What a boring person. What an intelligent person. What a dishonest person. Então, em inglês, você fala o adjetivo primeiro. Lembrem-se disso. Se você puder substituir por alto, baixo, pequeno, grande, bonito, feio, é uma qualidade. E aí, às vezes, a Unesp pergunta se tem alguma palavra que está qualificando outra. Qual que qualifica? O adjetivo. Ele dá uma qualidade para o substantivo. Então, aqui o exemplo que a Titi colocou para você entender melhor e ainda ver a diferença
do adjetivo e do advérbio, ó. Então, what a brilliant person, a frase começa com what a brilliant, já manifestando. Então, você não pense que é tudo bagunçado, é para vir antes mesmo. Olha só aqui, que pessoa brilhante. Em inglês, what a brilliant person, viu? Ou que pessoa genial, né? Que o brilliant pode ser brilhante ou genial, ok? Aí a Titi colocou o adjetivo aqui, slow, que é lento. Teacher, lento, devagar, né? Isso, devagar, que é a tartaruga. A pessoa que anda, resolve as coisas assim, né? Quase morrendo. Eu falo que é turtle total. Turtle. É bom que já aprende tartaruga. Então, quando a pessoa é lenta, a gente fala em português, nossa, que pessoa lenta. E se ela estiver dirigindo lentamente, a gente fala também, nossa, que lenta no trânsito. Em inglês não é assim. Em inglês, se você é rápido, você faz uma coisa de que maneira? Rapidamente. Se você é lento, você faz algo lentamente ou vagarosamente. Geralmente esse mente é o LY. Frequent, frequente. Frequently, frequentemente. Slow, devagar. Slowly, vagarosamente. Olha o exemplo que a Titi colocou para ficar bem claro a diferença, para ficar bem clara, né? Para vocês entenderem aqui, ó. Beth is slow. Então, a Beth é o quê? É lenta. And she drives slowly. E ela dirige lentamente aqui a frase. Então, viram? Olha só. A Beth é vagarosa, devagar. Então, ela é slow. Mas ela dirige, she drives slowly. É a forma, né? A forma como ela dirige. Então, esse é o advérbio de modo. Outros advérbios que caem muito também nas provas, né, da Unesp, que eles gostam de colocar, são os adjetivos de frequência. Geralmente cai o usually muito. Tem gente que quer que usa o frequently, que é mais fácil. Só que em provas aparece muito mais o usually, viu, do que o frequently, que eles são sinônimos. Opa, deixa eu escrever direitinho isso aqui, usually, frequently, aqui. Tem primeiro o always, né, que seria sempre. Tem também o sometimes, que é às vezes. Aí nós temos o raramente e temos o nunca. Então, como que é isso, né, teacher? Vamos ver isso aí. Então, é o seguinte, se a pessoa faz algo todos os dias, como tomar banho, escovar os dentes, comer, né, almoçar, jantar ou lanchar, sei lá, a gente se alimentar, beber água, é uma coisa que a gente faz todo dia. Então, a gente usaria always. I always take a shower. I always brush my teeth. Agora, se você faz uma coisa quase todo dia, igual quer ver, ler o noticiário. Às vezes você lê as notícias lá no Google ou qualquer lugar, um dia sim, um dia você esquece, mas você lê quase todo dia. Então você fala, I usually read the news. É o usually que vai aparecer na prova, falando que alguém faz algo frequentemente. Então, se a Unesp perguntar que tem uma atitude que a pessoa faz quase todos os dias, usually sim. Frequently também. Tem o often também, que escreve often e também é frequentemente. E o sometimes? Aí é, por exemplo, viajar. A gente não pode viajar sempre, né? Então, a gente viaja o quê? De vez em quando. Uma vez, duas ao ano é o sometimes. Se você faz algo raramente, quase não faz, é o rarely, ou então seldom. E se você não faz nunca, é o never. Seria, sei lá, beber, fumar, aí seria never smoke, I never drink liquor, alcohol, alguma coisa assim. Então, esses aqui também aparecem aí. Se a Unesp perguntar se é uma demonstração de algo quase todos os dias, usually, frequently, often. De uma coisa que acontece sempre, todos os dias, always. Raramente, o seldom ou rarely. E o nunca, never. Viram? Então, aqui a gente resumiu bem os adjetivos que caem e os advérbios que mais caem. Titi, coloca uma questão Unesp com um advérbio. Na hora. Olha aí essa daí, ó. There are approximately 70 million pet dogs and 74 million pets in the U.S., a country where 20 men and women are assaulted per minute. In one survey, 71% of domestic violence victims reported that their abuser also target pets. In one study of families under investigation for suspected child abuse, researchers found that pet abuse had occurred in 88% of these families. Então aqui, para vocês só praticarem, por exemplo, o scan e scheme, você bate o olho e vê as palavras que são cognatas. Vamos ver? Vamos lá, teacher. Ó, pet, que a gente sabe que tem o pet shop, então tá falando de animais de estimação. Million, tá falando de milhões de animais.
Pessoas assaltadas por minuto. 71% dessa violência doméstica é reportado, é relatado. Abuser, a pessoa que abusou, né, o abusivo aí. Investigation, isso está sob investigação. Suspected, suspeito. Então, acharam alguma coisa de abuso em muitas famílias. Olha o tanto de palavra amarela que a teacher marcou, que são cognatos. Perceberam? Esses cognatos são o quê? São as palavras que vão te ajudar a ler o seu texto. Se a gente conectar só os cognatos, olha só. Pets, cachorro. Assaulted minute, pessoas assaltadas por minuto. Abuser, alguém está abusando. Investigation, tem uma investigação acontecendo. Suspected, com algum suspeito, algo que está sendo suspeitado. Families, entre famílias. Pronto, matou a questão. Quer ver? Olha qual é a pergunta. Opa, aqui tá vindo as coisas do outro slide, né? Deixa a teacher tentar tirar. Essa caneta, não sei se é a caneta, se é o estúdio, tá aparecendo coisas do slide anterior, sorry. Deixa a teacher colocar agora aqui maior pra gente poder ver, ó. O objetivo do texto é destacar a relação entre. Então, ele quer saber o objetivo do texto. Aqui a gente fez uma leitura geral, apresentamos a técnica e agora olha só. O objetivo é o aumento do número de animais e casos de crueldade contra animais? Só contra animais? Vamos ver se tem uma outra melhor, porque está falando de abuso, crueldade com animais. Mas vamos ver a B. Violência doméstica e famílias investigadas por crueldade contra os animais. Letra C. Condenações por abuso infantil e crueldade contra os animais. Letra D. Casos de violência doméstica e crueldade contra os animais. Quando a gente lê todas, a gente percebe que a alternativa que a gente tem melhor é qual, teacher? Fala aí pra gente, analisa pra gente, teacher. Porque quando eu mostro a análise, igual vem nossos simulados, igual eu coloco no meu material do PDF, é muito melhor para você perceber alternativa por alternativa. Nenhum material do mercado mostra uma por uma. Às vezes mostra que está errada, depois fala que tal é certa, mas a gente analisa uma por uma. Olha o que a teacher colocou aí. Na A, o aumento de animais, não há termo nenhum que fala de aumento, e sim da citação do número de animais, que falou lá million. Não falou de aumento, só falou o número. Na letra B, fala em violência doméstica, mas não de famílias investigadas. Fala que algo foi investigado, mas não famílias. Um estudo de famílias passou por uma investigação, não as famílias. E nem é crueldade, sim investigação sobre abuso aqui, ó, infantil. Então, essa a gente corta também fora. Então, sai a A, sai a B. Letra C se fala em condenação, mas só há o termo investigação. A gente não tem aqui, ó, em lugar nenhum, condenação. Na letra D, além de ser correta por eliminação, isso aqui é muito importante prestar atenção, certo? É exatamente caso de violência doméstica e crueldade contra os animais. Então, falou de violência doméstica e falou de crueldade contra os animais. Os dois assuntos explorados estão na letra D. E, viu o que a teacher escreveu aqui? Você eliminou, porque tem erro na A, B e C. Na A, tem o erro que não falou o número exato de aumento, falou de milhões. Na B, não fala que a família foi investigada por crueldade, e sim por abuso. Na D, na C, fala que foi condenações por abuso, não tem a palavra condenação, e sim investigação. Então, a gente fica com a letra D, que é o nosso gabarito. Viram? Então, a Unesp gosta de colocar assunto que está em alta, igual violência doméstica. Muitos vestibulares trouxeram aí falar de violência doméstica, porque agora as pessoas estavam ficando mais em casa, devido à pandemia. Então, fiquem de olho, porque tudo que você lê nessas fontes que a teacher indica, de leitura, vai ser o que vai te ajudar a definir e descobrir suas respostas. Agora, teacher, o que mais você vai falar? Vai falar dos tempos verbais? Parece que você falou, teacher, que vai fazer um resumo de 4 anos de inglês em um slide. Nesse aqui. Agora, vou colocar na tela e vambora. Come on. Resumão para vocês aí, ó, super macete. Vamos lá. Então, eu quero expressar o verbo trabalhar em português, teacher. Em português eu vou falar, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Que é isso aqui, ó. Eu trabalho, opa, cadê meu marca-texto? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Então, em português, você tem terminações. Por quê? Porque o português é uma língua originada do latim, assim como o francês, o italiano, o espanhol e outras línguas.
Agora, o inglês é uma língua anglo-saxônica. Ela não se originou do latim. Então, o que acontece? Tem terminação, tem o work, o work, o workam, nada disso. Você só tem um verbo para todos os sujeitos. E isso facilita a sua vida, a Titi vai mostrar agora. Então, enquanto em português a gente tem essas conjugações com as desinências, as terminações, em inglês a gente não tem isso, a Titi vai mostrar para vocês. Então, teacher, pega um verbo aí, vou pegar o verbo trabalhar. E aí eu vou falar para vocês que eu trabalho é I work. Porque o verbo trabalhar, se você procurar no dicionário, vai estar escrito to work. Teacher, eu nunca entendi esse to. Por que tem isso daí? Porque quando você fala assim, ó, I work, é eu trabalho. Se você fala I to work, fica eu trabalhar. Mim trabalhar, índio. Então, você não pode usar o to. Quando ele vem com to, ele tá original, que a gente chama de infinitivo. Então, to use, usar. To dance, dançar. To go, ir. Agora, I go, eu vou. To look, olhar. I look, eu olho. Então, quando você tira o to, bye bye to, e coloca na frase, vira o verbo. Para todos os verbos que existem. Isso acontece no presente. Todos. Todos. Pode falar qualquer verbo para mim aí. Pular, to jump, eu pulo, I jump. Pesquisar, to research, eu pesquiso, I research. Então, não tem terminação. Você tira o to e coloca o verbo na frase. Então, no presente simples, eu gosto de falar, então, qual que é o macete? O verbo vem normal, sem o to. Você tira o to e põe ele na frase. Ah, faz mais uma aí, teacher. Faz do verbo escrever. Verbo escrever é write. Se eu procurar no dicionário, escrever. Vem to write. Então, a gente pega o write, coloca aqui, I write. E se fosse você? You write. E se fosse vocês? You write. E se fosse eles? They write. E se for nós? We write. É write para todo mundo. E por isso que quando vem um gringo, um americano, alguém de alguma nacionalidade aqui no Brasil, ele fala assim, ó, eu trabalha com ela. Não é trabalho, é trabalho. Ah, então tá, então ela trabalha comigo. Não é trabalho, é trabalha. Nós trabalho, não é nós trabalha, nós trabalhamos, porque eles não têm a terminação. Então, significa, teacher, que é um verbo só para todo mundo? É. E quando é terceira pessoa, he, she, it, põe o S. Então, se eu falar que todo mundo trabalha, todos trabalham. Meus amigos trabalham muito. My friends work a lot. Work. Eu trabalho. I work. Nós trabalhamos. We work. Agora, ela trabalha. Pensa assim, ó, ela tá sozinha, porque é she. She é um sujeito sozinho. She works. Tem que pôr um S para ajudar, porque ela tá sozinha. Ou então, ele trabalha. He works. Então, verbo normal, quando é terceira pessoa, coloca um S. Então, aqui no I work, se fosse she, ia ser she works, he works. Aqui no write, se fosse ele escreve, he writes ou she writes. Só isso. Pega o verbo, tira o to, pá, coloca na frase, tchá. Se for he, she, it, coloca S. Acabou o presente. Resumir 6 meses em alguns minutos? Agora você vai ver o passado. Vamos pegar o work e colocar no passado. Teacher, o que eu faço? Agora é o seguinte, coloca um ED no final do verbo ou letras diferentes. O work vai ficar I worked mesmo, com ED. É igual se fosse eu usei, I used, eu joguei, I played, eu pesquisei, I researched e assim por diante. ED em 85% dos verbos. Mesmo, teacher? Mesmo. Agora, o write, que é um verbo irregular, ele vai ficar I wrote. Ele trocou o que aqui? Trocou uma letra. A maioria troca letra? Sim. Se a gente for pensar, por exemplo, no verbo eat, que é o comer, fica ate, troca as letras de lugar. O verbo drive, que é o dirigir, I drive, fica drove, troca para O, igual write, fica wrote. Teacher, como que eu vou saber? No vestibular da Unesp, qualquer prova que você pegar, você vai ver lá um verbo que está estranho. Você conhece, por exemplo, o verbo esquecer, que é forget. Aí está escrito no texto forgot, com O, está no passado. Então, quando a prova perguntar se é algo que já aconteceu, se o verbo estiver estranho, já aconteceu, está no passado. Se a prova te perguntar se é algo que ainda vai acontecer, eu vou mostrar agora como que é o futuro. E se perguntar se algo acontece sempre, com frequência, todos os dias, se estiver no presente, correct.
Agora, teacher, como que eu defino, né? Me ajuda aí só para minha vida mesmo, para eu aprender inglês, esse método seu aí. Você não está falando que funciona? Então, agora, olha só o segredo. Se você fala o verbo e ele tem o finalzinho mais ou menos com som de ei, por exemplo, eu usei, estudei, batalhei, trabalhei, viajei, olhei, estudei, andei, dancei. Geralmente o ei é o ed. Então, ó, I play, played, joguei. I look, looked, olhei. I research, researched, pesquisei. I dance, danced, dancei. Agora, I write, eu escrevo, é eu escrevei? Não, é eu escrevi. Então, não é write, é wrote. Eu dirijo, é eu dirigei? É eu dirigi. Então, fica drove. Então, geralmente, os que você não coloca esse eu, ei, é os que mudam de letra. Aí dá pra você descobrir passado de verbo regular e irregular. E muita gente, nossa, eu fiquei um tempão para aprender isso no curso de inglês. Fiquei aprendendo do, don't, e no passado é só did. Então, aqui a gente usa do e does, aqui a gente usa did e acabou. E no futuro? No futuro a gente coloca will, meus amigos. I will work, só colocar will ou então going to. I am going to work. Então, vamos fazer com pular, ela vai pular. She will jump. Ou she's going to jump. Vamos fazer com escrever. Eu vou escrever I will write. Ela vai escrever she will write. Eles vão escrever they will write. Will para todo mundo. Se for going to, põe o to be. She is going to write. They are going to write. Presente, passado e futuro em um slide só. Percebem? Então, viu como o inglês pode ser facilitado? Por isso que eu gosto de falar no início, quem não me conhece, falo, gente, eu trabalho com esse método há quase 20 anos, eu dei aulas particulares, trabalhei em várias escolas, universidades no Brasil e fora do Brasil, mostrando essa metodologia da Teacher. A Teacher desenvolveu e trouxe, funciona, funciona. Tem gente que pega o fio da meada e pá, gabarita. Gostaram? Aí aqui tem o resuminho que a Teacher colocou, ó, é bem legal aí. Olha aí para vocês verem, ó, então, tá aí. O trabalho, 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 trabalhamos. Fica tudo work, work, works, terceira pessoa, work, work, work. No passado, trabalhei, trabalhou, trabalhou, trabalhamos. É só worked, 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 worked. Viu? O escrever, que é irregular. Wrote, 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 wrote. Então, eu escrevi, ela escreveu, nós escrevemos. Tudo que é pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, escrevi, escrevera, escrevia, eles escreveram ontem, escrevia em 1900 e tanto, tudo é wrote, tudo é wrote. É um verbo para 36 da língua portuguesa. E o futuro, will write, will dance, will, só isso. Esse material de verbos está disponível na aula 2, que é a aula de verbos. Então, na nossa aula de número 02 é de verbos. E os falsos cognatos, que eu falei agora mesmo, está na aula número 1. Então, na nossa aula 00, é uma revisão de tudo. Eu falo tudo que eu vou incluir no material. E eu começo a falar das técnicas de leitura na aula 00. Aí eu finalizo e coloco mais aprofundado técnicas de leitura e os falsos cognatos na aula 01. Aí eu vou para a aula 02 e dou todos os verbos. Present Perfect, Continuous, verbo imperativo, phrasal verbs, todos a teacher fala na aula 2. Depois eu vou para o artigo, pronome, advérbios, grau comparativo, if clauses, eu vou ensinando pouco a pouco. Aí fica, ó, 10, para vocês aprenderem tudo. Agora eu vou falar mais o gerúndio antes de fechar o bloco, porque a gente vai fazer 2 bloquinhos, para poder não ficar tão cansativo para vocês, né? Já que eu estou revisando tanto conteúdo. Uma gramática de 400 páginas em alguns slides aqui. Teacher do céu, como é que eu vou anotar isso tudo? Lembrando que eu coloco os slides lá no Telegram, tá? E aí vocês vão ter o slide disponível e vamos ver aí, assistir quantas vezes quiser, que vai ficar disponível a live. Então, ó, teacher, fala aí do gerúndio pra gente. Gerúndio, geralmente, todo mundo sabe assim, ó. She is reading. Ela está lendo. Beleza, teacher, agora eles estão, né? They are reading. Eu estou lendo. I am reading. Aí todo mundo pensa que gerúndio é só isso aqui, né? É quando você coloca o ing aqui e usou o is. Usou ing, usou ing. Só que o que vocês têm que prestar atenção é que quando eu usei esse ing, o que eu fiz aqui? Eu usei também o to be.
Então, aqui tem o she is reading. Se eu colocar she reading, fica ela lendo, não é ela está lendo. Se eu colocar they reading, é eles lendo, tem que falar they are reading. E I am reading, se falar I reading, fica eu lendo, não tem sentido. Aí, então, só vai ser present continuous quando tiver um verbo to be e o próximo com ing. E se tiver o ing na frase sem o to be? Por exemplo, teacher, se ao invés de ter escrito she's reading, eu tivesse escrito isso daqui, ó. Agora que eu quero ver, o que vocês vão me dizer? Reading is good. E agora? Eu falei a frase reading is good. O que é isso aqui? Lendo é bom? O que é isso? Lendo é bom? Que frase é essa? É porque o read tá com ing e não tem antes verbo to be. Não falou she is reading and it's good. Ela está lendo e é bom. Falou reading is good. Então o read está funcionando como sujeito da frase. Aí ele vem com ing, que é um dos detalhes que tem aqui. Aqui o que a Tete colocou, ó, acrescenta-se para a função de sujeito. Swimming is healthy. Natação é saudável, não é nadando. Então, o Nesp gosta de pegar isso. Perguntar para você se tem aqui uma frase no continuous, uma frase de algo que está acontecendo nesse momento. Se começar com ing, não está acontecendo nada. Ele é função de sujeito. Isso aqui é bem importante, viu? Vou até marcar. O mais importante são esses dois, que é o que mais colocam. Eles colocam atividades físicas, go bowling, jogar boliche. E aí tá bowling, fishing, não é pescando, é ir pescar. E na função de sujeito, ok? Very good. Agora, antes da gente passar, eu tenho essa questão, a teacher vai responder essa questão com vocês e continuar o bloco, né? Que aí a gente vai falar de mais verbos, a gente vai falar de outras funções gramaticais e ver outros exercícios do Nesp. Essa daqui, ó, olha só que legal esse quadrinho. Porque é bom que vocês vejam o tanto de verbo que tem aqui no presente, no passado, no futuro. Vejam aí, ó. Tem aí o I've decided, decidi. Olha só, convinced, eu até coloquei aqui alguns, ó. Eita, que essa caneta tá mostrando as coisas do outro slide. Vou falar para os meninos aí, para os operadores, ó. Ela tá dando falha. Vamos lá então, ó. Aqui a teacher perguntou para vocês, são todas as crianças em geral, sem riscos, ficou convencido? Vamos ver quais verbos apareceram então. Convinced, convencer, decided, decidir, want, querer, get, adquirir, believe, acreditar, want, querer. Viu o tanto de verbo que apareceu? E tem o want no presente, convinced no passado, I will believe no futuro com will. Tem 3 tempos verbais no mesmo cartoon. Isso acontece muito, tem muitos tempos verbais. Só que cada um na sua, né? Cada um aí no seu canto. Ó, o I've decided I believe in Santa Claus, ele fala que ele decidiu acreditar no Papai Noel. Santa Claus é Papai Noel. Aí o tigre pergunta, o que te convenceu? What convinced you? Ele, a simple risk analysis. Uma análise de risco. I want presents. Eu quero presente. Lots of presents. Eu quero muito presente. Why risk no getting them a matter of belief? E se eu arriscar de não ganhar presente se eu não acreditar no Santa Claus? Se eu não acreditar no Papai Noel, eu não vou ganhar presente? Então, eu vou acreditar em tudo que eles quiserem. Anything they want. Então, vocês viram que ele foi inteligente? Se eu falar pro meu pai e minha mãe que eu não acredito no Papai Noel, eu não vou ganhar presente. Então, eu vou mentir que eu acredito, vou falar que eu acredito que eu ganho. Então, ele ficou assim. Aí, olha só qual era a questão. Vejam aí. Ó, esse cartoon reproduz a opinião de Calvin para demonstrar que todas as crianças gostam de presente? Olha o erro aqui, ó. Todas, ou ele está falando dele. Elimina o A. Letra B, as crianças em geral gostam bastante de presente. Crianças em geral, essa daqui é o pega. É para você falar, essa criança em geral gosta de presente. Quem falou isso no texto? Ele está falando dele, a opinião dele. Ele não está falando de todas as crianças. Por isso, não é essa daqui. Depois ele continuou. Calvin quer ganhar muitos presentes sem riscos sobre suas crenças. Ele falou que ele não quer correr risco, ele quer aprender. Depois, Calvin ficou convencido de ganhar muitos presentes, ele ainda não ganhou. Então, ó, não são todas as crianças, tira a letra A, não são crianças em geral, é o Calvin, e ele não ficou convencido porque ele ainda não ganhou. Qual que é o gabarito, então? É claro que é a letra C, teacher. A C fala que ele quer muito presente sem correr nenhum risco. Se ele falar que ele acredita, ele vai ganhar. Então, viu que a gente analisou por cima, geral, scanning, scheme, e deu uma olhada nos cognatos, que tem a palavra decided, decidiu, convinced, te convenceu, risk, risco. Viu o tanto que é bom utilizar os cognatos?
Viu o tanto que é bacana você usar e abusar dos cognatos? É isso. Agora vamos lá, né? A teacher até colocou a explicação. Então eu vou fechar o bloco, encerrar, tomar uma água e a gente continua. Come on! Gente, muito obrigado quem tá aí, ó, a Maria Nóbrega tá ajudando, falou que vai ficar disponível a live, o Paulo Salazar estudando, falando que gabaritou inglês, Paulo Salazar estuda pra caramba mesmo. A Carol Menezes colocou obrigada, porque colocou que a transmissão vai ficar aberta. Carol, pode perguntar aí, você viu que eu vou respondendo indiretamente? Quem perguntou aqui para a teacher, dos macetes, perguntou da questão de... Tudo que perguntou, a teacher foi respondendo. Então, ó, obrigada, Gabriele Oliveira, que tá aí, a Carol, o Paulo Salazar, o Davi Figueiredo, todo mundo que tá aí. Muito obrigado, Felipe e Gabriel. Então, ó, um beijo, vou tomar água e continuo. Vamos fazer mais uma horinha aí, tá bom? See you, daqui a pouquinho. Ajudou nisso, porque às vezes, pô, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentado na sua cadeira, deitado na sua Eu comecei a usar esse material de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada, aí eu corrigia o dela, ela corrigia o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora dá.
ajudou nisso, porque às vezes, acabou a aula, aí eu, tô cansado. Mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentado na sua cadeira, deitado na sua cama. Eu comecei a usar essa de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada, aí eu corrigia o dela, ela corrigia o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora dá. Ajudou nisso, porque às vezes, acabou a aula, aí eu, tô cansado. Mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentado na sua cadeira, deitado na sua Eu comecei a usar essa estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, eu fazia todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada, aí eu corrigia o dela, ela corrigia o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito
nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu que uma hora vai dar certo. E graças a Deus, uma hora dá. Ajudou nisso, porque às vezes, acabou a aula, aí eu, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentado na sua cadeira, deitado na sua Eu comecei a usar essa estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a usar por aí, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal é bom. Então, tipo, eles entendem o que a gente precisa pra estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ali ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquilo pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizaram simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados, de discussão de conteúdos em lives, ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabisbaixo, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu tô passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então, creio eu. Hello, everybody! Vamos continuar aí do zero Unesp. Cheio de macete, já que tem gente que comentou que gostou, tem gente que já mandou mensagem, já mandou no fórum, já mandou no Instagram. Teacher, tô gostando, tô aprendendo. Cool, that's fantastic. Eu gosto de falar awesome. Muito bom, maravilhoso, wonderful. Então vamos lá que a Titi ainda tem muita dica para você. Agora eu vou falar de modal verbs. Sempre tem ali numa prova da Unesp might, should, ought to, must, can,
could. E aí no meio do texto você fica, será que esse é de habilidade, o can? Será que o should é aquele de conselho ou é obrigação? Será que a obrigação é o must? Então a gente sempre dá aquela confundida, porque são muitos modal verbs. E aí você quer ver todos agora, só que de forma bem simples? Come on, teacher vai pôr para você aí na tela. Ó, modal verbs. O verbo modal é um nome técnico que a gramática normativa deu para essas palavras em inglês que têm características próprias. Sabe por que a gente fala características próprias? Vou falar para vocês por quê. Porque quando um verbo é principal, tem 3 tipos de verbo. O verbo principal, o verbo modal e o verbo auxiliar. Quando o verbo é principal, ele tem sentido completo. Igual a teacher fala, I look at the camera. Eu olho a câmera, olho para você que está assistindo. I dance, eu danço. I write, eu escrevo. Agora, se eu falar I can, eu consigo o quê? Então, ele não tem sentido sozinho, porque ele precisa de alguém para funcionar, mas ele significa eu posso. Então, se falar assim, can you dance? Yes, I can. Eu posso. Então, eu falei can. E quando eu uso o can, eu intensifico a palavra. Então, quando eu falo eu danço e pronto. I can dance, eu consigo dançar. Viu a qualidade própria que ele tem? Ele colocou uma habilidade, eu consigo, eu posso. Se eu falar eu corro, I run, eu consigo correr 10 quilômetros. I can run 10 kilometers. Então, o can, ele intensifica, assim como o should, que eu vou explicar que ele vai dar conselho. Agora, o auxiliar, ele não significa nada sozinho. Ele entra ali só para ter alguma funçãozinha. Por exemplo, se eu falo inglês, I speak English. Você fala inglês, you speak English. Você fala inglês? Ao invés de eu só falar you speak English, eu tenho que falar do you speak English? Então o do entra só para fazer a pergunta. Assim como se eu falar did you speak English? Você falou inglês ontem? Então, o do, o did, o will, eles são auxiliares que não significam nada, entram para representar presente, passado e futuro. Já o can significa alguma coisa. Ele coloca uma habilidade, o must coloca uma obrigação, e aí eu vou mostrar um por um para vocês. Então, eles têm as suas características. Vejam aí, então. Ó, primeiro, o can. O can, ele está aqui para expressar capacidade ou habilidade. Como a teacher falou, do can I dance, você pode dançar? Então, ó, os exemplos. You can park here. Você pode estacionar. It can happen. Isso pode acontecer com você. They can speak French. Eles conseguem falar francês. Então, eles têm essa habilidade. I can't have done it. Eu não posso ter feito isso. Então, viu? A minha capacidade de ter feito algo. Ou a minha habilidade. Can I use your phone? Posso usar seu telefone? Eu estou pedindo permissão para ver se você me deixa fazer algo. Então, o can é um geralzão para o posso. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Só que mais informal. Você pergunta para o amigo, professor para o aluno, seu irmão, namorado, namorada, marido, né? Colega, vizinho. Agora nós vamos para os mais formais, que também significam. Temos o could, que é um pouco mais educado, um pouco mais formal do que o can. Viram aí? Então, ó, ele também expressa capacidade, habilidade, possibilidade, permissão. Só que ele é um pedido formal. Ele tem um pouco mais de quê, teacher? De formalidade. Então, olha os exemplos aí, ó. Could you open the door, please? Então, aqui, ao invés de eu falar, can I open the door? Can you open the door? Você pode abrir a porta aí, por favor? Você já tem mais intimidade com a pessoa. Você tá ali, né? Amigo das pessoas. Agora, se eu falar assim, could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? É uma pessoa que você não conhece tanto, você está pedindo com maior educação. Então, geralmente, o can e o could são similares, o could é mais educado. We could not smoke. Nós não podíamos fumar naquele restaurante. Era contra a lei. He could swim when he was a kid. Ele conseguia nadar quando ele era criança. Então, falou de uma habilidade que ele fazia. Aqui é importante lembrar que o can e o could é como se fossem presente e passado, porque não tem passado nem futuro de verbo modal. Quando a gente fala eu consigo, presente, eu consegui, eu conseguia, could, e eu vou conseguir, aí fala I will be able, não usa I will can, não existe isso. Outro pega, cuidado com isso, nenhum curso explica isso. Eu nunca conheci nenhum professor que falou isso para os alunos, nenhum. Todo mundo que pergunta isso fala que nunca ouviu falar, isso que eu falei é isso aqui, ó, vou até escrever, ó. I can, presente. I could, passado. E I will be able. Porque o verbo be able é ser capaz. Então, quando eu falo I can, eu posso. I could, eu pude, eu podia. I will be able, eu serei capaz de fazer. Então, não existe I will can, ok? I will be able.
Então, can e could, parecidos, um mais educado do que o outro. E o may, que a gente às vezes vê em camiseta nos filmes, ou quem já viajou para os Estados Unidos, a gente vê nos mercados, nos lugares, nos restaurantes, escrito may I help you? Pode ser can I help you ou may I help you. Qual é a diferença, teacher? Mostra aí pra gente. Seguinte, também é permissão e possibilidade, só que expressa ações que serão possíveis no futuro e no presente. Ele pode expressar deduções, fazer um pedido, dar permissão. Estão vendo aí? Ele pode também, olha o que ele fala aqui, ó. Olha os exemplos. May I help you? Posso lhe ajudar? Quando fala may I help you, posso lhe ajudar, aqui poderíamos até usar o can, só que seria linguagem oral. Aí ele ficaria inadequado. Por quê? Porque olha só, se eu falar can I help you? Posso te ajudar? Sou seu amigo, seu colega. May I help you? Eu posso te ajudar, senhor, senhora? Eu não conheço a pessoa. Eu estou pedindo a permissão para ajudar aquela pessoa. Agora, can I help you? Posso te ajudar? Estou vendo que você está aí ocupado. Então, quer dizer, o can informal, o may, o could um pouco mais educado e o may bem mais formal. Então, aqui, ó, ele dá permissão. I may call you, eu posso ligar para você mais tarde. She may not know what happened. He may be sick. Então, o can tem o could e tem o may. Agora, teacher, o might. Esse aí a gente quase não vê em prova. Mas e se ele aparecer? O que ele é? O might é o quê? Ele é o mais educado de todos. Vejam aí o que a teacher escreveu, ó. Ele é permissão mais formal, possibilidade remota. Ele descreve ações possíveis no momento do futuro ou do presente. Ele expressa deduções, pedido ou permissão. Só que ele passa uma ideia mais polida, mais formal. Por isso ele é menos usado do que os demais. Olha esse exemplo aqui. Might I borrow your pen? Mine is not on the table. Lembra quando a gente viu o can? Se eu falasse, can I borrow your pen? Eu posso pegar a sua caneta emprestada? Eu conheço você, estou te pedindo. Se eu falar também, could I borrow your pen? Eu poderia pegar com a educação. Agora, se eu falar, may I borrow your pen? Mine is not on the table. Eu posso pegar a sua caneta, a minha não está na mesa. Eu estou justificando. Então, esse aqui é bem mais polido, que é a palavra que foi usada, ó, mais educado, mais polido. Olha os outros exemplos. It might rain. Pode ser que chova. Está fazendo uma dedução. Pode falar it can rain. Pode chover. Mas o might está usando um tom mais formal, mais polido. Teacher, e o tal do must que você falou que é obrigação? É isso mesmo? Opa, obrigação na hora. Obligation. Vejam aí, ó. Must é usado para obrigações e deduções, mais obrigações. E proibição quando ele está negativo. Então, se eu falar Children must not watch this video. As crianças não devem assistir esse vídeo. Do mesmo jeito que a teacher falou para vocês que o can e o could são similares, o must, qual que é o amigo dele, o vizinho dele, o irmão, o primo dele que é quase igual a ele? O have to. E aí na terceira pessoa, has to. Então, ó, eu vou falar, eu devo explicar, porque os alunos precisam entender essa matéria. I must explain. Você deve estudar muito. You must study a lot. Agora, se eu for falar assim, você tem que estudar. É a mesma coisa que falar, você deve estudar. Então, eu posso falar, you must study, obligation, you have to study. Você tem que estudar. Agora, eu vou falar para ela. Ela deve estudar. Ela precisa. She must study. Ou she has to study. Então, se a Unesp perguntar se pode substituir sem prejuízo o must pelo have to, correct. Ou o must na terceira pessoa pelo has to, correct. E na negativa é um mustn't. Aí tem também I had to aqui, ó. Had to work. Ontem eu tive que trabalhar. E aí, I must study ou I have to study. Eu devo estudar, eu, tenho que estudar. É o que a teacher falou. Esse aqui, que é o ought e o should, eles são usados também em vestibular para perguntar se um substitui o outro. É aquela famosa pergunta de can be replaced. Tal palavra pode ser recolocada no lugar dessa. Sim. O should é o mais conhecido, que ele dá conselho. O ought to aparece menos, mas também é para dar conselho. É a mesma coisa. Olha só, eu posso falar they should wear seatbelt while driving. Eles deveriam usar o cinto de segurança enquanto dirigem. Ou, they ought to wear. Eles deveriam usar o cinto de segurança. Então, tanto o should aqui, quanto o ought to são a mesma coisa. You should not walk alone after 9. Você não deveria andar sozinho após as 9. Eu podia falar também, you
ought not to walk alone after 9. Você não deveria. Então, aqui é só para mostrar que o should é o sinônimo de ought to, teacher. Very good. É isso mesmo. Vamos ver uma questão Nespin que apareceram esses verbos modais em 2018? Come on, teacher gosta de mostrar. Eu falo que cai e mostro, porque cai mesmo. Você está assistindo, você já viu que tem. Olha nesse exercício, ó. In today's political climate, it sometimes feels like we can't even agree on basic facts. Aí continua falando de alguma coisa. A progressive person might show. Então ele começou com não dá para concordar, can't. Depois, might show, uma pessoa até poderia mostrar alguma coisa. The person might point, e até poderia apontar algo. Why can't they just see? Por que eles não podem só ver? Então aqui usou o can't e o might. E aí as perguntas giram em torno disso. Se ali está demonstrando uma habilidade, uma dedução, uma obrigação, um conselho, uma permissão. Essas palavras que a banca usa. Permissão, habilidade, que é o can, could, might. Obrigação, must e have to. E conselho, should e ought to. Deal? Very good. Fechou? Agora vamos ver o imperativo. É uma ordem ou conselho. Mas geralmente se eu falar, abra a porta, você entende que está dando ordem. A gente, né, nós brasileiros, o americano, quando eu morei nos Estados Unidos, que eu fui fazer meu curso, e na Europa também, eles falam que a gente é muito mandão. Porque às vezes a gente fala assim, abre a porta aí, por favor, e eles entendem que você está dando ordem, porque tudo eles falam, ai, can you open the door, please? Can you turn on, please? Tudo eles falam por favor, né? E tudo excuse me. Então a gente não tem tanto esse hábito. E isso não é ruim, não. Isso é cultural. A gente, quando a gente fala num tom de voz, você pode abrir a porta? Você está falando, você pode abrir? Quando a gente não fala, você pode abrir, por favor. Você não usou por favor, mas você usou. Você pode abrir para mim? Então, às vezes, a gente usa esse tom mais educado. E eles falam que a gente é mandão, que a gente usa muito imperative, que é o open the door, close the book, close the computer. E aí são essas frases aí, né, que geralmente começam com o verbo. Então aqui, turn on the TV, liga a TV, look at the book, olha pro livro. Hey John, bring me a cup of water, please. Traga um copo de água para mim, por favor. Go fast, come here, listen to the teacher, escute sua professora. E quando vai falar para você não fazer, tem o don't no início de frase, por exemplo, don't repeat it. Não repita isso. Então se eu vou falar para você, faça isso, é bom para você, do it. It's good for you. Não faça isso, é ruim. Don't do it, it's bad for you. Então faça do, não faça don't do. Vá lá, vai ser bom. Go there, it's okay. Não vá, don't go. Igual tem aquela música, please don't go, don't go. Então tá falando, por favor, não vá. Tá pedindo algo, né? Don't go, ok? Very good. Phrasal verbs. Tem gente que fala que agora é o monstro, the monster, tcha-tcha. Porque o phrasal verbs tem um verbo, tem uma preposição. Ai, teacher, eu vi que o verbo give é o verbo dar, doar. E eu vi que up é pra cima. Só que aí give up não é doar pra cima, give up é desistir. E agora? Teacher, o verbo take é pegar. Você fala que você vai pegar a caneta, take the pen. Por que take care é cuidar? E por que take off? Por que os verbos mudam? Porque phrasal verb é um verbo frasal. Então, ele muda mesmo. Como que você aprende? Assim como você perguntar para mim, como que você vai aprender o vocabulário que vai cair na prova? Sabe como? Estudando, lendo as fontes, Economist, Guardian, Newsweek, New York Times, BBC News. Com o passar do tempo, vai ficar natural para você receber palavras novas. Daí você vai entendendo essas palavras e esses phrasal verbs vão entrar no seu vocabulário. Eu trouxe aqui um para mostrar para vocês, que é o call, o verbo call. Olha só, o verbo call, ele significa o quê? Ele significa ligar. Então, se você falar assim, call me please, me liga. I called you, eu te liguei. Tem até aquela música que o pessoal gosta de cantar, né? Até no Valentine's Day agora o pessoal tava fazendo propaganda com a música, aquela I just called to say I love you. I just called. Eu só liguei para falar que te amo. Então, call, ligar. I just called, só liguei. Passado de call, called, com ED. Então, tem o verbo call, é ligar. Só que, quando você coloca call in, ele vira o verbo convidar. Olha só, I will probably call my neighbor in. Eu vou convidar meu vizinho para a festa. Não ficou nem com o verbo ligar, ficou convidar. E o call off, que vira cancelar. I have to call off the meeting. Eu vou ter que cancelar a reunião. Então, os phrasal verbs, eles são verbos que realmente se transformam. Eu vou mostrar alguns para vocês.
Aqui tem com a preposition away, o verbo abstract away. O abstract já parece abstrair mesmo, ele é abstrair, omitir algo. Então, em vez de usar omit, oh, you can tell something or you can omit it. Em vez de omitir, você pode falar you can abstract away. Depois, bang away, olha só esse, é dedicar-se. Então, ao invés de usar um dedicate myself, dedicate a lot, usa bang away, pode aparecer. Como já apareceu em texto, a gente, né, aqui no Estratégia corrige as provas para fazer material para vocês. Então, eu corrigi as provas de todos da Unesp, desde quando tem vestibular. Então, a teacher pegou aí prova de 2019, 20, 18, 17, 16, 15. Inclusive, é por isso que a gente faz os sprints, né, com todas as questões de todos os vestibulares que já tiveram. Então, a gente fica craque, a gente já conhece as provas. E a gente já viu alguns verbos. Então, bang away apareceu, esse aqui já apareceu, act up, que é o dar problema, quando alguma coisa para de funcionar. A gente pode falar damage, que causou um dano, break, que aí fica broke, quebrou, ou act up, acted up. Backup, que você faz um backup quando você quer gravar os arquivos, quando você precisa fazer o quê? Uma cópia. E aí é isso, fazer uma cópia, apoiar alguém. O bring é o verbo trazer. Mas bring up é educar. Então, se uma mãe educa bem um filho, dá bons modos para ele, é o bring up. Olha só, her parents brought her up very well. Os pais a criaram muito bem. Perceba que essa frase tem um monte de coisa nas entrelinhas. Her parents não são parentes, são pais, porque é um falso cognato. Parents não são parentes, parentes são relatives. E brought, o passado de bring é brought. Brought her up. A educaram. Porque em vez de pôr o she, que é no começo, colocou her. Vai ter agora pronome. O que mais, teacher? Come down with. Come down with seria get sick. Ao invés de falar que alguém ficou doente, pode cair na prova da Unesp falando que a pessoa adoeceu com vírus. E ao invés de colocar the person got sick, pode falar the person came down with, que é adoecer. Usar um phrasal verb para tentar enganar você, mas você está assistindo essa aula e não vai ser enganado. Você vai conhecer mais um verbo e colocar na sua lista para você estudar. Get along with. Você tem aquele amigo, aquela amiga que você adora, que te apoia em tudo? Pode ser sua mãe, seu pai, melhor amigo, melhor amiga. Aquela pessoa que você pode contar com ela para tudo. Então, a pessoa que você dá bem com ela, você se dá bem com essa pessoa. Pessoa que está ali, ó, que mora no seu coração. Se alguém se dá bem com você e você tem muita consideração, você vai usar o verbo eu me dou bem com alguém. Como? I get along with fulano. I get along with fulana. Então, get along with é dar-se bem com alguém. Viram? Então, aqui a teacher fez com vocês, até agora. Eu falei de leituras de forma geral no primeiro bloco, técnicas de leitura, a dedução, eu fiz textos de scanning e skimming para você perceber que não precisa traduzir um texto inteiro. Falamos dos cognatos e dos falsos cognatos, falamos de todos os tempos verbais, falamos um pouquinho de adjetivo, um pouquinho de advérbio, falamos um pouquinho de cada ponto gramatical que são relevantes. Agora a teacher vai mostrar para vocês sobre artigos. Por que às vezes um A e um D na frase ajudam? É uma coisa tão básica, né? Só que ela define tanto. O próprio nome já fala, o artigo definido e indefinido. Se eu falar para vocês que eu uso uma caneta e que essa caneta é boa, que eu uso a caneta durante minhas aulas, eu vou falar I use a pen. Eu uso uma caneta que é boa, nem sei qual é, mas eu uso. Agora, se eu falar I use the pen, a caneta que eu prefiro. Quando eu faço um the pen é uma específica. Quando eu falo a pen, é uma caneta qualquer. Então, quer ver? A teacher colocou resuminho aqui para vocês, ó. Vou colocar maior, então. Usamos o artigo a quando as palavras possuem uma consoante com letra inicial. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar, teacher, a boy. Pronto, um garoto. Agora, vamos colocar an. O que a gente coloca aqui? An engineer, um engenheiro. Beleza, aqui usou a, que começou com B de boy. Aqui colocou N, que começou com E. Agora eu pergunto para vocês, e se fosse assim, ó? Honest boy, honest hot day, um dia quente, e casa, house. Agora eu uso a ou N. Agora eu quero saber. Porque o curso de inglês ensina para vocês que quando começa com vogal, você coloca N para ficar consoante. Quando começa com consoante, você coloca vogal. E aí? Mas e o som, minha gente? E o som, Brasil, ó, letra inicial além da grafia, tem que ter também o som. Isso ninguém fala para vocês. Como eu dei aula em muito tempo em curso de inglês e os livros não traziam, eu falava para complementar. Então vejam aqui, a boy ficou a, an engineer ficou an. Igual se a gente for falar a book,
O livro fica A. Agora, an eraser, a borracha fica N. Certo, tem que ficar consoante com vogal ou vogal com consoante. Mas e quando começa com H? Honest boy, começa com som de on. Honest, som de vogal. Então, é an honest boy. Hot day, um dia quente. A hot day, porque olha o som de um R. Hot. House, a house. Então, honest ficou com N. House ficou com A. Perceberam? E o D foi que eu falei, ó, é definido. O, a, os, as. Então, o garoto que eu mais gosto da escola. The boy, o específico. The girl, a garota. The girls, as garotas. The boys, os garotos. Mas sempre que português, né? Porque em português a gente tem o, a, os, as. Em inglês tem the. The boy, the boys. The girl, the girls. Fechou? Resuminho? Beleza. Substantivo, pode cair substantivo próprio e comum. A prova vai falar isso da Unesp? Não, mas vai falar que antes da palavra Brasil não usou o artigo de, porque está incorreto, ou porque está faltando. Não está faltando nada. Antes dos próprios não se usa the. Quer ver uma coisa? Aqui, ó. School é escola. Eu posso falar, a escola é grande. The school is big. Muito bem, teacher, você falou que a escola é grande. Agora fala para mim que Oxford é grande. Oxford is big. Eu posso falar the Oxford is big? Nunca, porque é nome próprio. Igual aqui, ó, movie, é o filme. Então, the movie is interesting. O filme é interessante. Agora, Avengers. The Avengers? Avengers is a very good movie. Avengers is an interesting movie. Claro que se eu for falar assim, o filme Avengers é o que eu mais gosto. Aí você vai falar The Avengers Movie, mas aí o the tá pra movie, não tá pro Avengers. Torre Eiffel, se eu vou falar que é uma torre, tower, the tower is high. A torre é alta. Agora, a Torre Eiffel é alta. Eu não vou falar the Eiffel Tower. Eiffel Tower is high. E por que eu não falei tall? Porque tall e short usa para pessoas. A pessoa alta, tall. Pessoa baixa, short. E o prédio, ele é uma pessoa? Não, ele não é tall, ele é high. Assim, ó. High, ok? Que é alto para prédio. E low, baixo. Igual se falar que a música tá alta. Ela não é alta de altura. Ela não é tall. The music is high. A música tá baixa. The music is low. Ok? É isso. Comparativo. Cai na prova, teacher, eu quero saber, que eu tô em dúvida. Aqui também fazer um resuminho aí de uns 2 meses de inglês em um slide só. Putz, bem do zero mesmo. Vamos lá, então. Olha só. Comparativo de igualdade é quando a gente usa as, essas duas partículas e o adjetivo aqui no meio. Quer ver? Vou falar que ela é tão alta quanto a irmã. She is as tall as me. Vou falar que ela é tão alta quanto eu. Então, ó, she is as tall as me. Pronto, tão alta quanto eu, quanto a mim. Agora, o comparativo de inferioridade. A gente usa less, coloca o adjetivo aqui, coloca o than. Então, ela é menos alta que eu. She is less tall than me. Também vou falar que ela é menos alta do que eu. Less tall than. Pronto. Até aqui, ok, porque esses são mais tranquilos, porque usa as para todo mundo, para todos os adjetivos, curto e longo, as beautiful as big as intelligent as tall, as short as. Então, para todos os adjetivos que existem, as você compara igual. Less than também é para todos os adjetivos. Agora, quando a gente usa o superlativo e o grau de superioridade são diferentes. Então, a teacher vai pôr maior aí para poder mostrar para vocês. Então, ó, teacher, primeiro fala pra gente do comparativo de superioridade. Na hora. O comparativo de superioridade não usa as e nem less than. Ele usa um ER, than, ou a gente usa more than. Que é isso, teacher? Coloca o exemplo aí. Coloco sim. She is, naquele exemplo de mais alta, seria taller than me. Ela é mais alta que eu. Agora, se falar que ela é mais inteligente, aí she is more intelligent than me.
Por quê, teacher? Porque o intelligent é um adjetivo longo. Então, quando a gente usa o grau de superioridade, a gente coloca o more ou o ER. Como que funciona isso, teacher? Se for adjetivo curto, como big, fica bigger. É como se ele fosse curtinho demais e precisa de uma ajuda, igual aquele do S do presente. Então, ó, big, eu vou falar more big, mais grande? Não, eu vou falar que é bigger, maior. Small, smaller. Magrinho, thinner, mais magro. Calm, a pessoa é calma, calmer, mais calmo. Agora, intelligent, olha o tamanho. Comfortable, interesting. Aí são adjetivos longos. Se você colocar beautifuler, interestinger, fica muito grande e esquisito. Então, você coloca o more. Mais inteligente, more intelligent than. Mais interessante, more interesting. Mais elegante, more elegant. E o superlativo, você tem duas formas de fazer. Você tem o the... e colocar o ST no final quando eles são curtos. E tem você colocar o the, most, e colocar aqui o adjetivo quando eles são longos. Quer ver o exemplo? Então, ó, the tallest girl, a garota mais alta de todas. E the most intelligent. The most intelligent girl. Então, vejam aqui, né? Quando a gente usou big, eu falaria o maior de todos, the biggest. Eu estou usando essa caneta, estou usando o tablet, estou usando a câmera, o Wacom, tudo aqui. Mas eu vou falar assim, a maior coisa que tem aqui é a tela de retorno, que ela é enorme para a teacher ver o chat. Então, the biggest is the screen. The chat screen. Se eu for falar o small, aqui é menor, o menor aqui, acho que é o mouse. Mouse is the smallest, o menor. Se eu for falar que a pessoa é famosa, famous. Tão famosa quanto, as famous as. A pessoa é menos famosa, less famous than. Ela é mais famosa do que a outra, more famous than. A mais famosa de todas, the most famous. Fechou. Muitos meses de inglês aqui, né? Viram? Vocês devem estar até, ó, suando, né? Teacher tá forçando a amizade aí, né? Muita coisa numa aula só, por isso que ela chama do zero. É o que a teacher falou, né? Eu fico fazendo isso, desenvolvi muito tempo, né? Muitos anos aí de inglês para fazer essa técnica. Então, eu adoro ensinar para vocês, eu adoro ver que as pessoas estão aprendendo. Agora eu vou falar um pouquinho de pronomes e vai dar mais uma dica, um macete muito legal, assim. Macete fantástico, incrível, que a teacher vai passar para vocês. Esse aqui, eu só vou escrever aqui a palavra começo e aqui eu vou escrever a palavra final. Aqui eu vou escrever a palavra começo e aqui eu vou escrever a palavra final. E agora, eu vou dar um zoom e vou falar para vocês o que é isso. Vejam aqui, se eu falar para vocês assim, eu trabalho no Estratégia. I work at Estratégia. Agora eu vou falar, ela trabalha, uma colega minha, né, uma professora. She works. Então, tá aqui no início, ó. A gente está trabalhando esses aqui. Vamos primeiro fazer aqui, então. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. She ou he, ele ou ela, works, trabalham. É o sujeito da frase. Então, eu estou falando que eu trabalho, eu sou o sujeito. Você trabalha, você é o sujeito. You work. Agora, se eu falar assim, ó, eu trabalho com você. Agora, o sujeito sou eu, mas eu trabalho com quem? Com você. Aí o você deu coincidência de ficar igual, mas olha o ele. Ele trabalha comigo, with me, porque o me é eu no final. Agora eu vou falar, eu trabalho com ele. I work no começo, with he, eu trabalho com ele, com o he, que é ele. I work with him. Então essa primeira tabelinha é a tabela que usa no começo de frase. Eu, você, ele, ela, nós, para falar eu faço isso, você faz, nós fazemos, eles fazem. Agora, eu faço algo com eles, não é with they, é with them. Esse é do final. Os cursos de inglês mandam você decorar subject pronoun, personal pronoun, object pronoun, possessive pronoun. Você não vai memorizar isso. Você não vai conseguir memorizar isso. É melhor você olhar a tabela que a teacher colocou. Vou pôr maior. Então, ó. Personal pronouns, que não precisa se decorar, são os que vêm no começo de frase. Os que vêm no final são os object, porque eles são objeto, igual em português. Eu faço, eu sou sujeito. Eu faço o quê? Eu faço, sei lá, bordado, faço capoeira, faço, sei lá, ginástica, faço boxe. O boxe, ginástica, eu faço o quê? O objeto. Então, o objeto é o que vem no final.
Então, de novo, ó, ele trabalha, he works. Eu trabalho com ele, não é I work with he, I work with him. E eu trabalho com ela, with her. E eu trabalho com você, with you. E eu trabalho com eles, não é with they, with them, viu? Agora, esses aqui são os possessivos no final e no começo. Agora, não sou eu trabalho com você e nem você trabalha comigo e nem com ela. É dele, dela, meu. Meu, my. Seu e your. His, her, its. Agora, ao invés de eu falar meu livro, tá aqui. Vou falar de quem que é esse livro? É meu, ponto final. Olha a diferença. Meu livro está na mesa. My book is on the table. De quem que é esse livro na mesa? É meu. It's mine. Ponto final. Viram? O seu cabelo está bonito. Your hair is beautiful. I like it. Agora eu falo assim, de quem que é esse chaveiro que estava aqui? É seu. It's yours. Ela fez alguma coisa e o que ela fez, o trabalho dela é muito bom. Her job is very good. Agora, de quem que é essa chave? É dela. It's hers. Então, aqui, ó. His, hers, it's, nosso, de vocês e deles pro fim da frase. E esses aqui são os reflexivos. Se falar que eu me cortei, eu falar I cut myself. Por isso que tem a foto selfie. Porque é de você fazer alguma coisa você mesmo, self. Myself eu faço eu mesma. E yourself você faz você mesmo. Você se cortou, você estudou sozinho. Então eu coloquei exemplos aqui. Eu adoro esse exemplo aqui que eu criei, que ele tem tudo num só. Olha só. I study a lot. Eu estudo muito, sujeito. Agora, ó, quem estuda todo dia? Me. Eu não posso falar I, porque I é pro começo, no final é me, ou então mine. Because my goal, meu objetivo, is to be approved, é ser aprovado. The responsibility is mine. A responsabilidade é de quem? É minha, ponto final. Não uso my, eu uso mine, que está no final. I have to dedicate myself, e eu tenho que me dedicar. Então, dedicate myself, eu mesma me dedicar, with persistence, com persistência. The results are mine. Os resultados são de quem? Meus, mine. Viram aí? Então, gente, não tem segredo. Olha aqui questão de pronome na prova da Unesp, já que a gente está falando aí de Unesp fazendo esse do zero. Essa questão aqui, que caiu em 2019, olha como é que ela tá. The objective of the comic is to... Olha aqui o your, drop your litter. Se você derramar o seu lixo. You are inviting mosquitoes, tem a palavra mosquito para te ajudar, into your community. Se você então mexer com lixo, você está chamando os mosquitos para sua comunidade, perto da sua casa. Keep them away. Teacher, tem esse them aí, eu lembro dele aí no de trás, hein? Que você colocou. Opa, deixa eu riscar aqui para tirar. De novo aconteceu o negócio da caneta. Ai, 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 deixa a teacher tirar. Olha aqui onde a teacher falou do them, ó. Pro final. Eles no começo, they, keep them away. Mantenha-os longe. Então, tá pro final. Eles pro meio e pro final. Então, aqui, olha o que a questão tava falando. If you drop your litter, e aqui embaixo tá escrito comic, foundation da malária aqui, ó. Então, vamos lá. Drop seria derrubar, mas mesmo que você não soubesse, tem o litter, que é o lixo, mosquitoes, mosquito tá vindo, community, para sua comunidade. Keep them away e keep clean, mantenha limpo. Então tem super-herói aqui, né, demonstrando que, né, vai evitar a malária. E aqui no pequenininho, não dá para vocês lerem, mas está falando da malária, de evitar a malária, porque tá bem pequenininho, não ficou muito bom, não sei se dá para vocês verem. Tá escrito malária. Eu vou escrever o que tá aqui para vocês. Deixa eu pôr maior e eu vou escrever, porque aí dá para vocês lerem, ó. A teacher vai escrever o que tá aqui na linha de baixo, ó. A malária comic from the foundation .com. Então, viram aí? Então, olha o que está falando. A malária comic from the foundation. Então, é uma tirinha sobre a malária de uma fundação qualquer. Olha o que falou o objetivo. Promote, esse aqui a Unesp colocou até em inglês, inclusive. Ó. Promote recycling é promover a reciclagem. Se está falando de malária, parece que está meio incompleto. Prevent the proliferation of malaria, prevenir a proliferação de mosquitos da malária. Essa tá melhor um pouco, mas tem que ler todas. Keep the community and public places clean, manter a comunidade tudo limpo. Até que é isso, mas isso é o objetivo?
Isso foi um conselho que ele deu, mantenha os mosquitos longe, mantendo limpo. Mas esse é o objetivo do texto. Quando ele traz um super-herói e fala que está tendo muito lixo, o objetivo não é manter limpo, é você parar de proliferar. Motivate children to kill, não precisa nem continuar lendo, motivar as crianças a matar mosquito, falou alguma coisa de criança matar mosquito? Frighten the population, ameaçar a população? Nada disso. E aí a gente percebe aqui, ó, que claro que o gabarito é a letra B. Teacher, a letra B fala prevenir a proliferação de mosquitos. Falou que drop, se você jogar lixo, você está trazendo mosquito para perto de você. Mantenha a sua cidade limpa. Claro que o objetivo é você cortar a proliferação dos mosquitos. Então a gente nem introduziu tudo. Com palavra drop, litter, mosquitoes, community, a gente descobriu. Viram aí? Outra coisa que cai muito são as preposições. Tem lá um beside, que é ao lado, poderia substituir por um near, que está perto. Tem o in, on e at, o in está dentro, o on está em cima. O on usa para dias da semana, on Monday, on Tuesday. O in usa para meses do ano, in January, in July. Então essas preposiçõezinhas aqui que às vezes te confunde. Olha a questão que colocou preposition. Vou pôr maior para vocês verem, ó. A questão que tinha preposições aí, ó. Colocou lá a número 25 da prova da Unesp. The future is larger urban. E aí colocou aqui um gráfico da população em bilhões. E olha o que perguntou aqui, ó. Perguntou o período de tempo em que a área urbana e rural estavam iguais. Aí ele colocou a preposição, ó. Just before 2005. Antes de 2005, e eu vou até escrever aqui para vocês, ó, before, você teria que saber a preposição antes, from, de tanto a tanto, from me to you, de mim para você. Então, from 2000, de tanto a tanto, before é o antes também, from, entre períodos, a bit after, ou after, que é depois. Agora, vamos analisar aqui o gráfico. Olha onde que eles ficam iguais. Teacher, coloca aí pra gente o pontinho, provavelmente aqui. Porque olha aqui para vocês verem, ó, é onde eles se encontram. Urbana e rural, onde a teacher colocou a bolinha vermelha. Provavelmente aqui. Quando a gente desce, tá quase chegando aqui onde? 2010, né? Então a gente analisa qual resposta. Teacher, mostra aí pra gente. A teacher até colocou o comentário para vocês, ó. De acordo com a informação, a gente percebe que o ponto em que estão juntos é entre 2005 e 2010, a letra E, porque olha aqui, se a gente fizer aqui assim, ó, o pontilhado, vou fazer para mostrar para vocês e colocar grande. Olha aqui. Tá vendo? Então, a gente percebe que aqui, até fiz o pontilhado torto, vou fazer mais retinho. Aqui tá a bolinha, ó. Viram? Então, a teacher dá um zoom lá, ó. Então, a gente percebe que onde, olha para você ver o que a prova perguntou, onde que os pontos se encontram da área urbana e rural. Quando você junta o ponto é entre 2005 e 2010. Então, qual dessas aqui? Depois de 2005? Pode ser, só que olha a outra. De 2010, não. Antes de 1950? De 1950 a 1980, um pouco depois de 2005 até 2010. Viu que a letra E falou? A bit after, um pouquinho depois de 2005 e around, e quase chegando em 2010. É claro que é a letra E. E aí a teacher colocou aqui para vocês, ó. Vejam aí, a A fala que se encontram antes de 2005, a B fala que foi 2010 em diante, a C fala que foi antes de 1950, a D fala que foi em 1950, nada disso. A letra E, a bit after, um pouquinho depois de 2005. Estão vendo? Então, tudo isso que a teacher está mostrando são coisas que podem estar na sua prova. Agora, teacher, o que mais que você vai falar? Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, tanta coisa para mostrar, que a gente precisaria de fazer uma semana do zero de inglês. Mas vocês estão percebendo que tem esses gráficos, esses exercícios, essas prepositions, tudo isso que a Titi está mostrando são coisas extremamente importantes. Eu gosto de falar também, ilustrar muitos exercícios da Unesp que são muito típicos, igual tirinha. É bem típico. Olha essa daqui. Vejam com a teacher aqui, ó. Lola, it's midnight. What you're doing up? Meia-noite, Lola. O que você está fazendo em pé? Olha o up, de falar. O que você está fazendo up, em pé? Mom, research shows that kids perform better. Então, mesmo se não soubesse, ó, kids better. Crianças ficam melhores. If they get 7 hours, se tiver 7 horas de sono, ao invés de 9. But you just got to bed 2 hours ago. Mas você foi para a cama só 2 horas atrás? Aí olha ela.
Yeah! Imagine what a genius. Imagina o gênio que eu vou ficar se eu dormir só 2. Então, se o professor falou para ela na escola que se dormir 7 horas ao invés de 9 é melhor, para falar para não dormir tanto, ela falou, então eu vou dormir só 2 que eu vou ser o melhor. Ela quis diminuir o tempo de dormir. Então, fazendo aqui uma crítica, né? E aí, perguntou lá para vocês, ó, o que que era. According to the cartoon, se ela has already slept, se ela já dormiu. Olha o present perfect. Will sleep, ela vai dormir até 7. Is planning, ela está planejando dormir meia-noite. Used to sleep, costumava dormir 9 horas ou foi para a cama às 10? E aí a gente percebe, você analisando aí, que é claro que a gente pode ver que, ó, primeiro o it's aqui não, porque não tem nada a ver. Ela não foi para a cama meia-noite. Então, né, ela aqui aponta o desempenho dos jovens. Pá, então na letra A, fala que ela já dormiu 7 horas? Não. Dormiu apenas 2 horas? Incorreta. Não pretende dormir meia-noite, porque de acordo com a mãe, ela deitou só tem 2 horas. Sim, incorreta. A tirinha deixa claro que ela costumava dormir 9 horas? Não. Agora a letra E. Ela afirma que a filha foi para a cama apenas 2 horas. Olha aqui onde a mãe dela fala, ó, vou voltar para mostrar. Aqui, ó. But you went to bed just 2 hours ago. Mas você foi para a cama apenas há 2 horas atrás. Então, aqui confirma o quê? Confirma que ela foi para a cama, ela, né? Cadê o E? Ela foi para a cama apenas há 2 horas atrás. Se é meia-noite, 2 horas atrás, que hora que é? 10. A Unesp adora fazer isso, continha matemática. Então, se é meia-noite, 2 horas atrás, era que horas? 10 horas. Viram aí? Pega. E aí a Titi colocou outras questões, essa daqui para poder mostrar para vocês. E aí, gente, eu só tenho a agradecer. Porque do zero é isso, a gente vê artigo, pronome, sujeito, predicado, objeto, preposições, if clauses, voz passiva, verbo, tempo verbal, técnica, tudo isso em uma aula só. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula do zero de outra instituição. Uma boa sorte para vocês. E vejo vocês aí nas redes sociais complementando mais ainda as dicas. Então sigam a Teacher, porque a Teacher gosta muito de colocar, né, várias dicas e slides lá no Telegram. Gosto de colocar pra caramba posts e desafios e vídeos. E gosto muito de colocar vídeos bons também no YouTube. Então sigam Teacher Andrea Bello. Sucesso. See you. Até a próxima. Bye, bye.